Boa noite, Núbia. Boa noite, Vitor. Vamos guardar alguns instantes para iniciar nosso bate-papo de hoje. Vai aguardar só mais uns 5 minutinhos e a gente pode começar. Maranata, 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 Maranata. Boa noite, iPhone de HD. Boa noite, Érica. Boa noite, Sueli. Ah, então é boa noite, Carla, em vez de iPhone de HD. Boa noite, amado e amados. Bom, eu vou começar a nossos preparativos. Já temos 5 minutos que já estamos dentro do nosso horário. E aí quem for entrando vai entrando na energia, entrando na frequência do que aquilo que a gente vai realizar. Então, fechem os olhos. Nesse momento, pedimos permissão para iniciar com os nossos trabalhos, nos conectando com a equipe da Ponta de Lança para fazer resguardo de nossos lares, de nossos corpos, da onde nós estivermos assistindo esse vídeo, seja ao vivo, seja posteriormente pelo YouTube. Pedimos para que sejamos resguardados e protegidos, para que nosso campo não seja invadido e que possamos tirar proveito o máximo possível desses momentos de aprendizado. Agora, todo mundo, vamos internamente repetir o que eu vou dizer. Não precisa repetir em voz alta para que eu possa ouvir, mas repita internamente. Eu sou o Portal Platino. Eu sou a unidade em ação.
Com isso, nós nos conectamos com a energia do portal platino, abrindo sobre cada um. Uma conexão direta com o portal, deixando cada um sendo o facho de conexão deste portal, para que possamos trabalhar a nossa mediunidade de uma maneira completa e protegida. Vamos, antes de iniciar nosso exercício, vamos praticar um pouquinho do que eu falei na aula passada com relação a proteções. Então, simplesmente vão fazendo acompanhamento mental para que possa ficar com essa ideia bem clara na cabeça de vocês. Vamos, nesse momento, com a força de nosso pensamento, criar sobre o ambiente onde que nós estamos uma pirâmide de proteção dourada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos levar nossa atenção à planta de nossos pés, procurando perceber toda a pressão, toda a temperatura, toda a textura em contato com a planta de nossos pés. Vamos perceber se nossos pés estão apoiados, se nossos pés estão elevados ao solo. Vamos procurar sentar corretamente, direita na coluna. Se tivermos deitados, então vamos procurar deitar de maneira que a coluna fique completamente alinhada. E vamos começar a relaxar os dedos dos pés, relaxar a planta do pé, relaxar o calcanhar. Vamos relaxar a panturrilha, o joelho, relaxar as coxas, o quadril, relaxar a barriga, soltar a barriga. Relaxar o tórax, relaxar os dedos das mãos, relaxar as mãos, relaxar o antebraço,
no cotovelo, relaxar os braços, soltar os ombros. Relaxar o pescoço, relaxar o queixo, soltar o queixo, soltar a língua, relaxar o nariz, as bochechas, as orelhas, relaxar a testa, os olhos e o couro cabeludo. Vamos relaxar as nossas sensações. Relaxar as nossas emoções. E relaxar o nosso pensamento. Nesse estado de relaxamento, vamos levar a nossa atenção para as nossas omoplatas, o local onde deveria e deve ficar as nossas asas.
Nas omoplatas estão os 2 chakras humerais. E nós vamos procurar senti-los para alguns vai ser mais fácil sentir o da esquerda, para outros vai ser mais fácil o da direita. Para uns vai conseguir sentir os 2 chakras bem definidos, para outros somente uma aparição na região das omoplatas. Vamos, nesse instante, visualizar que essa região está sendo banhada por uma luz lilás. Essa luz não só banha, como também entra por esses 2 pontos nas costas. Agora, vamos visualizar que esta região está sendo banhada por uma luz prateada. E essa luz não só banha, mas penetra. E juntamente com essas luzes, essas cores, vamos visualizar o dourado banhando e penetrando para dentro do chakra. Respirem profundamente uma vez. Respirem profundamente uma segunda vez. Vão mexendo os dedos dos pés, mexendo os dedos das mãos, tomando consciência do corpo, voltando ao corpo mais tranquilo, mais calmos.
mais relaxados. Abram os olhos devagar. E respirando com calma. Bom, boa noite, Fred. Boa madrugada, Italma. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Entrei um pouquinho atrasadinho, mas estou aqui. Importante que estamos no atemporal, mas ainda tem um temporal, então já está tudo certo. Alguém quer comentar? Alguém quer comentar alguma coisa a respeito das sensações ou percepções desse exercício? Ó, eu falo, Bruno. Então vamos lá. Fala que eu discuto. Apesar de ter entrado depois, eu senti que, né, que à medida que foi passando, né, fui concentrando mais, assim, foi mais fácil perceber algo acontecendo, vamos falar assim. No começo foi como se tivesse alguma contração assim voluntária, alguma coisa meio muscular, e depois subiu um pouco de calor, né? Eu senti que a região estava com a temperatura assim mais elevada, mas que dos dois lados foi concentrando essa, eu não sei descrever, mas que assim, como se o raio assim de alguma coisa fosse reduzindo assim para as regiões. E aí eu senti uma pulsação assim muito forte. Agora foi interessante perceber porque do lado direito, durante essa semana principalmente, eu senti muito peso e estando muito travada também. Mas e aí, de certa forma, eu senti do lado esquerdo fluindo um pouco mais de energia, assim. Né? Uma Maravilha, pulsação assim mais forte. maravilha. Algumas pessoas têm mais conectado um lado do que o outro. Isso não tem problema nenhum, não. Isso tem a ver com a questão das energias internas como estão. Mais yin, mais yang, mais yang. E aí tem essa questão. Por isso que quando fiz o exercício, eu falei para concentrar mais de um lado ou do outro, caso perceba mais um lado ou mais o outro. A Italma falou que sentiu como se fosse um corte vertical, né, na região das asas, mas isso é o processo da penetração mesmo desses raios, que é feito para poder fazer a limpeza, desobstrução, harmonização e aí o fechamento. Nós utilizamos basicamente essas três cores, o lilás, o prata e o dourado, porque o lilás é a cor dele. Os numerais, conforme eu tinha dito em aulas passadas, e não custa repetir, e eu vou repetir sempre, eles são secundários do coronário. Eles respondem diretamente ao coronário. Apesar da região onde eles estão colocados ser uma região próxima, ser a região de comando do chakra anahata, o chakra cardíaco, mas eles são secundários do coronário. Então eles respondem diretamente para o coronário. O prata, ele tem essa função em processos mediúnicos de fortalecimento dos canais. Então você entra com o violeta, que é a cor própria, mas ele já vai fazendo aquela limpeza e transmutação.
E aí você entra com o prata para poder fazer esse fortalecimento dos nadis, ou seja, dos canais. E, por último, nós temos o dourado, que ele é a cor da proteção. Então, uma vez que eu fiz o fortalecimento dos canais, a gente vem com uma proteção para que os chakras humerais não fiquem o tempo todo expostos. Então, durante esse processo que nós estamos passando hoje, eles têm que ficar abertos uma maior percepção, mas eles não podem ficar abertos por demais. A gente não quer uma explosão súbita de mediunidade. Boa noite, Isabela. E como nós estamos fazendo um trabalho bem harmônico, então essas explosões de mediunidade não é em nada interessante. Tá bom? Nós estamos no nosso quarto encontro. Então, como eu havia falado no primeiro, a gente passou banhos para ser tomados. São banhos de harmonização do campo mediúnico. E eu passei uma essência para ser tomada na água. Que no caso foi a essência de grafite. Hoje a gente já faz a mudança para outra essência. Então, a gente vai sair da essência do grafite para uma outra essência. Lembrando que o grafite ele é para fazer a harmonização, a ampliação da intuição. Ela aumenta e harmoniza o campo intuitivo. O que nós vamos mudar agora é para uma essência que começa a trabalhar o campo mediúnico. Ele harmoniza o campo mediúnico. Então, primeiro a gente vai fazer uma harmonização desse campo, para depois ela possa passar para o outro. Só um instantinho aqui, deixa eu ver aqui que a Italma mandou para nós. Italma e quem começou a estar conosco hoje, não tem problema de usar as duas juntas. Ela é uma essência informacional e ela tem um campo muito inteligente. Ela pode ser combinada com duas ao mesmo tempo e pode ser trabalhada. Então, por exemplo, Ita, você começou agora a estar conosco. Nesses 4 encontros que nós tivemos, cada encontro, eu supondo que cada um tomou essas essências durante esse mês inteiro. Como você está vindo agora no nosso 4º encontro, você vai entrar no próximo ciclo, que é o ciclo da próxima essência. Mas é possível você utilizar as duas essências juntas, que elas não têm contraindicação, elas, na verdade, elas combinam muito bem. Tá? Elas podem ser tomadas ambas sem nenhum problema, tá bom? Então, a próxima essência que vou falar para vocês para tomar é a essência da Beladona. Só lembrando o procedimento de como é que faz, antes da gente continuar no nosso estudo. Pode ser água, pode ser suco, pode ser refrigerante. A essência ela vai atuar de uma maneira inteligente. O veículo que você utiliza não faz muita diferença. Obviamente, álcool não é recomendado. Recomendado, não proibitivo, mas não é recomendado. A gente coloca a mão sobre o recipiente que a gente vai fazer essa imantação. Deixa eu afastar um pouquinho para não estourar a câmera. Então aqui já tem o líquido, coloco a mão sobre o recipiente e falo, colocando neste líquido, no caso aqui é água, colocando na água a essência da beladona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, o líquido que tem aqui dentro, ele acaba de receber a informação
da essência nele. Ou seja, as partículas e moléculas de água, elas têm um arranjo especial que cria dentro dela o mecanismo da essência. Lembrando que a água é um cristal natural e a água ela pode ser programada igual um cristal mesmo, igual um cristal mineral, tá? Então, uma vez que a gente coloca a essência, essa essência está dentro da água e a gente pode tomar. Quem não fez ainda, experimente fazer, vocês vão, devido à sua sensibilidade, perceber que tem alguma coisa diferente na água, tá? Não façam um teste, não confiem em mim, não. Beleza? Ô Bruno, Então, oi. já que você comentou aí, desculpa se eu estou te interrompendo, mas já que você falou com a Ita que poderia fazer os dois, seriam em recipientes separados e aí depois você toma junto ou você faz essa programação no mesmo? Você faz a programação no mesmo, tá? Você pode pegar a garrafinha. Não tem garrafinha aqui. Vou pegar não. Você pode fazer na garrafinha, tá? Por exemplo, pega uma garrafinha que só você utiliza. Aí você faz a programação nessa garrafinha, as duas essências, e vai, na hora que você for tomar, você pega um copo, despeja um pouquinho, completa com água e toma. Tá? E aí é para tomar durante esse próximo um mês também, tá? A gente sempre vai trabalhar com um ciclo de um mês, que é o tempo do organismo ele entender esses processos que estão chegando, fazer os movimentos de uma maneira bastante harmônica e poder fluir em cima disso, tá? Menos que isso, dá? Dá. Mas o processo de um mês dá para acompanhar bem esse movimento da expansão que essas essências geram, tá bom? Então, você pode fazer diariamente, pegar um copo, colocando na água a essência do grafite, aí conta até 7. Colocando na água a essência da beladona, conta até 7. Ou você pegar uma garrafa, dá o comando para essa garrafa, e aí todo dia tira um pouquinho, completa com água e toma. Não precisa tomar em jejum. Pode ser de manhã, ou de tarde, ou de noite. Não faz diferença, tá? É o horário que você toma, você escolhe isso, mas tem que tomar uma vez por dia. Quem já fez o ciclo do grafite não precisa continuar tomando. Toma se quiser, mas não precisa ficar tomando. Passa a tomar somente a beladona. Quem inicia o ciclo de estudos conosco hoje, aí toma o grafite e a beladona durante o mês inteiro. Tá bom? Uma vez por dia. Banho. A gente começou a falar do banho da rosa branca. Então eu vou manter ainda por esse mês tomar banho de rosa branca uma vez por semana. Todos esses insumos que eu estou falando, a essência e a rosa branca, eles são para harmonizar o campo mediúnico. A rosa branca tem o papel ele faz a abertura, mas ela faz uma abertura gradual, tá? Existem outras plantas, sem serem alucinógenas, que fazem a abertura do campo de uma maneira bastante expansiva. E esse eu não quero, porque eu não vou estar pessoalmente com vocês. Só um instantinho. Oi, no caso da rosa,
ela teria que ser a planta, porque ela tem um quanto energético já bacaninha dentro da planta. Ela já tem a energia solar, energia terrestre, energia do ar. A gente vai estar trabalhando a abertura mediúnica com os 4 elementos. Então, teria que ser a planta. No seu caso, na Irlanda, né, esse tipo de rosa, ele é esse tipo de rosa, ele é incomum encontrar. Na verdade, eu considero que seria muito raro encontrar. Se eu não me engano, tem uma plantinha na Irlanda chamada câmpula. Ela faz o papel de rosa branca. Mas eu vou pesquisar direitinho o nome certinho, mas se eu não me engano é esse. E aí eu te passo inbox, tá bom? Mas, se eu não me engano, a planta que pode ser substituída a rosa branca na Irlanda é a câmpula. Tá bom, meus amigos? Temos mais algum questionamento ou algum relato que possa nos falar a respeito deste exercício ou do que está sentindo das últimas aulas para agora? O Fred tem mais, Bruno. Então manda aí, Fred. Eu tive a sensação de que depois eu não sei se tem muito a ver, mas sim, foi uma questão meio coincidência, assim. Eu passei a ter uma irritação assim nos olhos, tô até pingando antibiótico, depois do dia seguinte ao banho. Eu acabei trazendo uma semana, eu acho, e meia para poder tomar o banho. E no dia seguinte eu tive essa irritação. E aí na semana seguinte também, depois que eu tomei o banho, eu senti que ficou ainda mais vermelho. Faz algum sentido isso? Sim, irritação e coceira, por exemplo, assim no olho. Faz sentido sim. Eu até tinha comentado com a turma que algumas dores podem aparecer durante esse processo de abertura mediúnica decorrente de alguns bloqueios. A abertura do chakra frontal ele também causa irritação nos olhos devido a esse processo da vidência, tá? Mas também a gente pode não só pensar na fonte espiritual, quanto também na fonte física. No caso, você sabe a procedência do banho de onde você comprou? Foi foi dessas casas normais, né? Essas casas de venda de coisa, né? De artigo de vela. Eu me fugi o nome aqui agora. Mas assim, certinho a procedência, não sei dizer. Não sei dizer. Eu recomendaria você trocar a casa da onde você comprou. Uhum, Não estou julgando a casa, né? Não é esse o meu papel, uhum, mas algumas vezes a energia impregnada do ambiente ela vai para o objeto. Então, uhum. dependendo do coeficiente de energia das pessoas que entram nesse ambiente, aqueles objetos acabam ficando imantados. E isso pode causar algum tipo de incômodo. Experimenta loja de produto natural. Muitas lojas de produtos naturais, tipo que trabalham com ervas, tem, esse, tem, essa, tem essa rosa também. Não necessariamente as casas que trabalham com artigos de umbanda ou candomblé. Ah, beleza. Quer dizer, abriu aqui o microfone, tá me ouvindo ou não? Assim eu estou te ouvindo, Fred. Não, é porque deu pane na tela aqui. Tem alguma relação ser só um olho, por exemplo, só o esquerdo?
Como é que foi seu encontro? Como é que foi sua experiência com o Meral mesmo? Não entendi, desculpa. Quando você me relatou a respeito dos humerais, qual foi o humeral que você sentiu mais? O esquerdo. É. Mais a esquerda. Quando a gente olha para o subir do fluxo energético, ele faz assim, ó. Ele sobe de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, tem relação, sim, em relação à parte que mais incomoda, seu esquerdo ou seu direito. Se a gente observa o desenho do caduceu, acho que eu não tenho nenhum caduceu aqui. Deixa eu só ver aqui nos arquivos. Mas eu consigo visualizar aqui Ah, sim, tá. na mente mesmo. Então, a subida é subindo um de cada lado. Então, às vezes, você tem um cômodo de um lado, do lado direito, na parte superior do corpo, aí desce mais um pouquinho, o cômodo está do lado esquerdo, desce mais um pouquinho, volta do lado direito, que é justamente o nadi que pode estar obstruído. No seu caso pode ser o ídala, tá? Que é um dos nadis que faz no caso o ídala, faz a descida da energia celeste para a energia da Terra. Tá? Então, à medida que vai fazendo essa desobstrução, vai causando dor. É normal dor? É, mas não é normal uma dor insuportável. Tá? Normal sentir uma dorzinha, como se estivesse passando alguma coisa, raspando por dentro. Isso é normal. Agora, uma dor insuportável, isso não é normal, não. Beleza, Bruno. Valeu. Faz todo sentido assim para mim. Fez todo sentido. Então, maravilha, maravilha. Hoje nós trabalhamos os humerais. Semana que vem nós vamos voltar a trabalhar o frontal e a gente vai ficar alternando entre os humerais e o frontal, porque precisa estar bastante estabelecido isso. Hoje eu queria ver com vocês a nossa percepção um pouco mais estendida além dos nossos sentidos. Tem um exercício muito bacana, que é o exercício de percepção do campo energético, que a gente começa a fazer esse exercício para que o campo energético fique mais claro de perceber. Obviamente, para quem já trabalha com a área de cura, esse tipo de exercício é um exercício mais básico. Mas quem não trabalha, é bom. Quando nós começamos a fazer esse tipo de percepção do nosso campo energético, nós começamos a tomar consciência que podemos perceber o ambiente não somente com o corpo, mas com tudo em volta. E aí, também perceber os companheiros espirituais que estão perto da gente. Não somente os que estão nos protegendo, mas também aqueles que têm outras histórias que não têm nada a ver conosco e talvez até possa vir a se aborrecer conosco por algum motivo, sei lá qual seja. Então, vão todo mundo pegar as mãos, colocar uma certa distância, tá? Eu vou colocar a distância dos meus ombros, tá? Vocês também façam isso. E o que nós vamos procurar perceber? Nós vamos começar a procurar perceber nosso campo energético. Se nosso campo energético é grande ou pequeno, sinceramente, isso não importa. O importante é perceber ele. Então, mantenha os polegares na altura, na distância dos ombros, para ficar mais fácil. Uma mão em frente à outra, paralelas uma à outra. E o que nossa atenção vai fazer? Nossa atenção vai prestar atenção em toda a extensão da palma das duas mãos ao mesmo tempo. Está bem? Vamos ficar com as mãos paradas assim um instante, só prestando atenção nas palmas.
Apesar da postura ser um pouco incômoda, tentem manter o mais relaxada possível. Agora vamos lentamente aproximar uma mão da outra. Bem lentamente, mas bem lentamente mesmo. E vamos continuar prestando atenção na palma das mãos. Se começar a sentir uma repulsão ao tentar aproximar, pare e vai percebendo essa repulsão, fazendo pequenas aproximações e afastamentos de acordo com a repulsão. Beleza? Relaxa as mãos. Isso que vocês sentiram é o campo energético de vocês. Se essa distância está entre as duas mãos, na metade do caminho é o campo formado pela palma, por uma das palmas. E aqui está o campo formado pela outra. E aí você tem um encontro dos dois campos. E aí, como eles são sólidos, né? Eles não são sólidos, mas eles são bastante densos. Você consegue sentir quando os dois campos se tocam. E aí há como se existisse algo entre eles que empurra eles um para cada lado. Quem não conseguiu sentir, fala aí para mim. Ótimo, todo mundo conseguiu sentir. Então, isso é o que a gente chama de aura. A aura está em todo o nosso corpo. Se nós levarmos a nossa atenção o tempo todo para nós, além de conseguir perceber como está o estado do nosso corpo físico o tempo todo, ou seja, perceber toda a textura da roupa sobre nossa pele, perceber como está o nosso sentimento, as nossas sensações, o nosso pensamento, nós conseguimos sentir o nosso campo em volta da nossa pessoa. Isso é importante para o processo mediúnico que acontece quando um espírito ele se aproxima de nós e entra dentro desse campo por alguma razão. Por exemplo,
no caso da incorporação focalizada, que não é a canalização. Incorporação focalizada, está aqui a pessoa, o espírito ele simplesmente acopla no campo energético e aí ele transmite a mensagem pela pessoa, mas a pessoa tem o arbítrio de negar essa transmissão, ficando 90% de consciência para a pessoa e 10% para o espírito. Então é uma coisa bastante interessante para o tempo presente para a espiritualidade. Mas a gente deixa para falar dos tipos de incorporação um pouquinho mais para frente. Digamos que eu queira dar algum comunicado e eu estou dando meu comunicado e de repente se aproxima um espírito da minha pessoa. Se eu não estou prestando atenção em mim mesmo, ou seja, também não estou prestando atenção no meu campo, na hora que esse irmão chega e acopla, eu não presto atenção. Eu não sinto ele chegando. Eu não sinto ele acoplando no meu campo. E aí ele pode começar a sugerir ideias na minha mente que eu posso começar a comprar e modificar o meu discurso. Digamos que eu estou dando uma palestra numa fraternidade. E essa palestra ela pode ser aprofundada de acordo com a visão dos dirigentes espirituais dessa fraternidade. E aí, um espírito se aproxima e vai entrar e vai pedir permissão para entrar no meu campo. Como é que ele pede permissão? Ele se faz notar no meu campo energético. Então, daqui o espírito se aproxima. Na hora que ele se aproxima, ele fica na região da minha aura. Eu percebo ele e aí eu dou a permissão ou não para que ele possa fazer esse acoplamento e dar um aprofundamento nas minhas palavras. Por que eu estou falando isso? Porque é importante que nós percebamos também o nosso ambiente extrafísico, não somente o nosso ambiente físico. Eu sei que a parede está aqui atrás porque eu estou vendo ela pelo vídeo e também porque eu estou tocando ela. Mas eu também estou percebendo que eu tenho um companheiro espiritual que está parado aqui do meu lado. Basicamente aqui onde eu estou apontando. Porque o meu campo energético está tocando o campo energético dele. Então, quando ele chegou, eu senti a aproximação desses campos e ele não está querendo dar a passagem, ele não está pedindo para dar passagem, ele não está pedindo para dar comunicação, ele não está querendo me mostrar nada. Ele só está parado aqui do meu lado. Na hora que ele chegou e eu percebi, então eu sei que ele está parado aqui do meu lado. Mas isso é uma percepção extra da nossa própria pessoa. Por isso, eu fiz o exercício da percepção do campo energético. É muito importante nós percebermos não somente o nosso campo físico, mas também o nosso campo energético. Beleza? Algum comentário, meus queridos? Só um detalhe, não tem pergunta boba. Tá? Aquilo que você acha que é pergunta boba, pode ser uma pergunta muito fundamental e muito profunda. Ô, Bruno, Diga, meu querido. deixa eu te perguntar uma coisa. Tem como a gente, obviamente, dar essa permissão inconscientemente, né? Qual seria o meio para a gente não permitir ou se proteger para não sofrer essas influências de seres que se acoplam ao nosso campo? A primeira forma que a gente pode fazer para isso, meu querido Vitor, é tendo a percepção de si mesmo, sabendo como é que estão os pensamentos, como estão as emoções, saber como é que está a sensação física, se está sentindo dor, se não está, se já estava sentindo algo antes. Quando você tem essa autopercepção,
no campo material, você já tem uma dificuldade de um acoplamento involuntário. Quando você começa a prestar atenção no seu campo energético ao seu redor, não precisa ver, tá? Esse negócio da gente começar a querer ver tudo, ouvir tudo, não é bem assim não, vamos com calma, tá? A gente pode perceber tudo na mente. Então, quando a gente começa a perceber esse campo energético ao nosso redor, já tem mais ou menos em torno de 87% da defesa levantada. 87% é um valor muito bom. Tá? 100% você teria que estar focado no tempo presente o tempo todo. Se você está focado no tempo presente o tempo todo, não tem nada que entre no seu campo, sem permissão. Mas 87% é um número bastante significativo. Significa que nós estamos focados no tempo presente. Totalmente focado no tempo presente já é um estado de consciência um pouco maior do que nós normalmente possuímos. Então, se a gente pegar, por exemplo, Saulo, o Osho, por exemplo, o Bhagavan, eles estão, no caso, o Osho não mais, né? Mas eles estão no tempo presente o tempo todo. Então, não há ataques energéticos ou acoplamentos energéticos só por esse fato. Eu estou excluindo toda a questão da bagagem energética deles. Mas estou falando assim, vocês estão no tempo presente o tempo todo, não tem acoplamento energético, porque não tem distração da mente e não tem abertura. Se a gente faz esse processo de prestar atenção em nós mesmos o tempo todo e começar a prestar atenção no campo, tem 87%. Aula passada, eu ensinei um método de proteção, que é a construção mental. Esse já garante a porcentagem que falta, os outros 13%, de proteção. Certo, Vitor? Uhum. Agora, se você quiser, por exemplo, criar um objeto imantado, né? Por exemplo, um pingente, um anel ou uma pulseira imantada, também pode. Ele vai ter uma característica de que ele vai exercer essa característica de forma ativa. Maravilha? Aí seria o mesmo processo que a gente faz com a água, só que com objeto. Não. No caso, essa imantação do objeto exigem rituais específicos para isso. Né? Por exemplo, o patuá. O patuá é um conjunto de coisas que você coloca numa sacolinha e, devido a alguns rituais, você imanta aquela sacolinha com uma energia específica de proteção. Quer ver um outro exemplo legal? Uma guia. No caso, pensando na religião de matriz africana, seja candomblé ou seja umbanda. A guia, ela é composta de várias continhas, mas para que ela seja ativa, tem que ser feito todo um ritual em cima dela e ela fica ativa e tem um processo defensivo ativo nela. A guia, ela, além de ser a representação da energia conhecida como orixá, ela tem a função principal e primária de defesa. Tanto é que ela funciona como o disjuntor. O que acontece quando uma energia passa em excesso dentro da fiação elétrica? O disjuntor desarma. Na verdade, ela está mais para o disjuntor de fusível, porque quando essa energia passa em excesso, o fusível queima. Se essa energia vem em excesso para nós, a guia arrebenta. Não só a guia, tá? O japamala, o tisbe,
o rosário tem todas essas proteções. Tem todo esse mecanismo de proteção. E não só eles também. Por exemplo, essa pulseira aqui. No caso, eu não ia manter ela para defesa. Mas se eu tivesse feito a preparação dela, por exemplo, entoado alguns mantras nela, por exemplo, um mantra para Ganesha, eu estaria harmonizando ela com uma energia e ela se tornaria um item defensivo. Se viesse algum tipo de energia que está contrária ao foco da energia contida nela, ela arrebentaria. Não que a gente precise ficar andando com guias. Uma guia é uma representação daqueles que também estão dentro da religião de matriz africana. Pode andar com a japamala também. Certo, Vitor? Uhum. Ok. Gratidão. Mais alguma pergunta, meus queridos? Vamos para o segundo exercício de aura também. Esse segundo exercício, ele vai ficar um pouquinho cansativo por causa do nosso horário, tá? Já é um horário no final da noite, então vai ficar um pouquinho cansativo. Não tem problema. Amanhã vocês fazem ele de novo, quando for ver esse vídeo. Vocês vão pegar o seu dedo contra uma superfície, tá? No caso aqui, a minha superfície é o ar. Então, vocês vão pegar o dedo indicador e vocês vão olhar para o dedo indicador. E o que vocês vão começar a perceber? Eu quero que vocês olhem para o centro do dedo indicador, mas prestando atenção nas bordas do dedo indicador. Como o dedo é fininho, dá para fazer isso muito bem. Melhores formas da gente ver isso. Ou uma superfície toda escura, ou com cores escuras, no qual o dedo realce. Deixa eu pegar aqui uma superfície semelhante a isso. Então, vou pegar aqui o pires, e aí eu colocaria e olharia o dedo com o pires como fundo. Ele é escuro, então realça bem o meu dedo. Se não tiver, não tem problema. É só você tirar o foco do celular que vocês estão olhando e ficar olhando só para o dedo. E prestar atenção no dedo e no entorno dele. Vamos fazer isso agora. Vamos fazer isso durante os próximos 2 minutos, começando agora.
Bom, bom. Se vocês fizeram isso, dá para ver alguma coisa ao redor do dedo. Alguém quer falar alguma coisa a respeito? Ô Bruno, Hum, antes de você falar, eu tinha pensado exatamente nesse exercício que tinham me ensinado, mas era em cima de superfície branca. a superfície branca ela é legal, mas a superfície escura ela realça mais o que você vai ver. Eu acabei, pois é, é, eu, eu tô, eu tô assimilando aqui ainda, porque Hum, minha mão parecia um holograma. ué, só agora que você notou que sua mão é holograma? É, né? Pois é, que eu notei o notar mas foi muito nítido. Realmente era como se fosse um holograma e na verdade no começo assim você via as bordas, né? Uma borda assim e, e aí depois ela virou um holograma, né? Eu sentia ela e era como se fosse realmente só essa imagem assim, né? Aquela produção de imagem que a gente vê na TV assim ou no computador, etc. Foi bacana. Maravilha, meu querido, maravilha. Quem mais quer dar o seu relato? Ô, Bruno, Diga, Vitor. eu tinha aprendido da mesma forma que o Fred falou, que era para olhar numa superfície branca e nunca tinha visto nada assim muito relevante, digamos assim. Dessa vez eu usei uma superfície escura e eu tive a sensação, tipo, como se a borda bem rente ao meu dedo estivesse recebendo uma luz muito branca, como se tivesse aquela luz dura, sabe? Uhum. Quando a gente vai tirar uma foto e fica estourado. E aí tivesse um espaço transparente entre essa borda muito clara, branca, e aí em volta desse espaço transparente tivesse o entorno dele era meio, como é que eu posso falar? Como se tivesse um filtro também meio esbranquiçado, como se fosse como se fosse uma nuvenzinha, sabe? Sim, sim, fica parecendo um vapor. Isso, seria um vapor. E me deu uma percepção de duas coisas, como se fosse aquela fumaça do incenso saindo do meu dedo, assim, se expandindo, ou, sabe, ouriço do mar, que tem os espinhos, mas aí entre os espinhos tem uns fiozinhos, assim, que são tentáculos que eles têm. Foram as coisas Uhum. que me vieram, assim, na mente, como se fosse isso. É interessante você ter essas analogias, que essa é a forma que o seu mental inferior ele vai compreender esse tipo de fenômeno, Uhum, tá? O mental inferior ele precisa de analogias para compreender uma coisa do que normalmente ele não viu ainda. Então ele uhum. vai pegar essas analogias e vai montando e vai criando um quadro em cima disso. É assim que o corpo mental inferior ele age. Quem mais? Oi, Bruno. Ei, Isabel. Eu tive a percepção bem parecida com a do Vitor, assim. O entorno estava tudo branco, assim, e parecia que fazia umas voltas, assim. Tinha tipo um redemoinho, alguma coisa desse tipo. Uhum. Foi Ah, basicamente isso. maravilha, maravilha. Mais ou menos isso mesmo. Fica parecendo como se fosse fica parecendo como se fosse um vapor mesmo, um, um incenso subindo.
E aí ele toma esses formatos mais turbulentos, né? Esses redemoinhos enquanto sai da gente. Essa é a primeira camada da áurea, tá? Essa é a camada que, basicamente, todo mundo consegue ver. Quando eu falo para usar a superfície escura, é para esse contraste entre uma e outra. Usando superfície clara, ela vai realçar o dedo e vai dar para ver nem precisa forçar muito. Se você colocar seu dedo contra uma superfície clara, por exemplo, aqui na parede, deixa eu ver se aqui melhor. Dá para ver aqui em volta já um campo, como se fosse uma bordinha bem clarinha, sem fazer nenhum tipo de força, nenhum tipo de concentração. Quando você coloca o dedo e observa sobre uma superfície escura, você consegue ver mais detalhes da aura em volta dela. E essa aura é natural nossa, tá? É explicada cientificamente pelo movimento dos elétrons que nós temos no nosso corpo. Então a gente cria esse campo bioelétrico conhecido como aura. E é importante que a gente não precisa se preocupar em ler a aura, ver que cor que é a aura, mas é importante você perceber a aura, que é isso que vai nos dar a noção de que uma outra inteligência se aproxima do nosso campo para algum tipo de contato. Seja um contato para passar algum tipo de conhecimento, seja um contato para proteção ou para invasão. Vou até contar um caso bastante interessante, que às vezes as pessoas acabam confundindo uma coisa com a outra. Eu venho de uma tradição da Umbanda, né? Eu primeiro fui católico, depois fiquei um tempo na Umbanda e a Umbanda me ajudou a entender muitas coisas em relação ao espiritual. E tem uma coisa muito bacana na Umbanda, é que os mentores são muito presentes, tá? A gente está com os mentores, a atuação deles é muito presente. Então, você acaba pegando um vínculo bem forte com os mentores no trato dele o tempo todo. Obviamente, existem os pontos altos e os pontos baixos, mas eu não vou discutir sobre esses assuntos. O que acontece é que muitos dos irmãos que estão na Umbanda, eles sentem a aproximação do mentor, e como o trabalho na Umbanda ele é prioritariamente o de incorporação, então a sensação de percepção de aura na Umbanda é sempre a percepção de aura da incorporação. O mentor só aproxima do médium para incorporar. E aí o que acontece? Algumas vezes esse médium ele é convidado a estar no que chamam de festa para algum tipo de entidade, né? Que é a forma como na Umbanda ou no Candomblé se refere aos espíritos que trabalham. Então, festa de Exu, ou festa de marinheiro, ou festa de preto velho, tá? Esses são muito bacanas. Eu recomendo até quem tiver curiosidade vá, que é uma experiência bastante interessante. Muitas das vezes, quando está numa festa, o médium ele está numa festa, os mentores se aproximam dele para protegê-lo não das influências negativas da festa, mas existem pessoas e pessoas numa festa. Então eles se aproximam para poder fazer esse resguardo. Se o médium está invigilante com relação ao seu próprio campo energético, o que ele pensa dessa aproximação? Vou utilizar esses elementos aqui. Então está aqui o médium e está aqui o mentor. O mentor ele vai se aproximando do médium para ficar lá próximo. E aí o que ele faz? Ele dá ao médium o entendimento que ele está ali próximo.
está aqui o médio e está aqui o mentor. Então, ele dá um entendimento de que ele está ali próximo, para que ele saiba que aquele que está próximo a ele é alguém conhecido. Essa é a mensagem que ele passa. Qual que é a mensagem que normalmente se tem por estar em vigilância e não estar percebendo o que está realmente acontecendo? Que o mentor dele está querendo participar da festa. Porque ele está sentindo o mentor muito próximo a ele. E aí, ele invigilantemente acha que o mentor está pedindo passagem. Às vezes, não só pedindo passagem, mas forçando uma passagem. E aí, utiliza a frase: eu tenho que incorporar, porque senão ele não me dá sossego. Eu tenho que dar passagem, porque meu guia, ele quer participar ele quer dançar, ele quer participar da festa e tudo mais. Quando na verdade ele não quer, ele simplesmente está lá protegendo o médio das influências que possam vir até ele, só que ele está já na região do campo áurico dele, então ele sente uma presença muito forte dele ali perto. Como ele não está prestando atenção nas informações que estão sendo trocadas entre ele e o mentor, porque ele está invigilante, e nesse caso ele está invigilante porque ele não sabe que tem que estar vigilante o tempo todo, tá? Então ele ainda pode estar no estado de ignorância para esse sentido, e aí vai e força uma acoplagem do mentor para com ele. Eu vou deixar para falar um pouco mais sobre esse tipo de acoplação, ou seja, no caso da incorporação, mais para frente, quando a gente for ter uma aula só de incorporação. E aí o mentor, para não poder prejudicar o campo energético, ele acaba se acoplando a ele, e aí aquilo vai lá, dança, ou vai conversar com outras entidades, simplesmente para que o médio fique satisfeito no seu entendimento de que era aquilo que o mentor dele queria fazer, quando na verdade não era isso que ele queria fazer. Mas o exemplo que eu queria dar é justamente isso. Às vezes os nossos mentores, eles vão se aproximar, nós vamos perceber ele no nosso campo energético. Eles não estão querendo dar comunicação, eles não estão querendo fazer incorporação, eles só estão se fazendo presente para saber que eles estão aqui perto, por ventura ou uma proteção, ou simplesmente para um sentimento de se sentir protegido, porque tem o irmão lá do nosso lado. Tá? E às vezes eles também estão nos ensinando a trabalhar com o nosso próprio campo energético, e aí perceber aquilo que está no extrafísico próximo da gente. Tá bom? Então, é importante esse trabalho com a aura. Então, eu vou deixar de para casa para vocês até nosso próximo encontro, né? Ou até o próximo vídeo, se estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube. Realizar o exercício de percepção do campo energético, pelo menos uma vez por dia, né? Pega as duas mãos, fica parado um tempinho, só prestando atenção nas palmas, e depois aproxima ele devagarzinho. E o segundo exercício é prestar atenção no que tem em volta do dedo. Esses dois exercícios, eles são para trabalhar a nossa visão intuitiva, nossa sensibilidade em relação a campos energéticos, tá? E para nós sentirmos mesmo esse fluxo energético
mediúnico que nós temos. Maravilha? Alguma pergunta, meus queridos? Bruno, Oi. eu não, de novo. É, teve um livro que o Saulo indicou um tempo atrás. O título é mais ou menos Cegos na Luz, Cegos na Escuridão, uma coisa assim. Está na biblioteca da Sanga. E tem um evento que a escritora lá escreve, que é de... eu não lembro muito bem como é que era, mas era como se fosse uma palestra, e aí... Só que era uma palestra meio fajuta, né? E aí ela estava acompanhando aquilo junto com o mentor dela, que estava mostrando várias coisas para ela, e essa era uma situação. E aí ela se aproximava de um rapaz que estava com um campo energético bem alterado, e aí ela se comunicava com o mentor dele, falando, tipo, por que que você não faz alguma coisa? E aí, se eu não me engano, o mentor falava que já tentaram de tudo, que já provocaram incômodos nele para ele sair daquele lugar, mas por algum motivo que eu não me lembro agora que ela conta no livro, o rapaz não saía, porque o palestrante, né, ele falava coisas que prendiam muito aquele rapaz naquela situação. Então, como que a gente pode facilitar a percepção em relação a esses ambientes, palestras e seres que muitas vezes se dizem, né, estar num trabalho da luz, mas na verdade está na outra ponta? Como que a gente, que nesse caso o próprio mestre do rapaz falava, a gente já provocou até um incômodo nele, para ele sair daquele lugar, e mesmo assim ele não saiu, né? Como que a gente identifica de repente esse incômodo de tá me incomodando porque tá tocando nas minhas feridas, e isso que a pessoa, por exemplo, tá falando, como o Saulo fala, né? Tipo, teve uma pessoa que sentiu raiva dele, na verdade ela não estava com raiva do Saulo, ela, na verdade, viu o Saulo como espelho e identificou a raiva nela. Então, como é que a gente pode facilitar essa intervenção do nosso mentor, né, de quando ele provoca essas sensações na gente e a gente ter mais facilidade para... Não, isso aqui é meu, isso aqui é o meu mentor me avisando. Entende o que eu quero dizer? Sim, eu entendi, sim. A sua dúvida, ela basicamente é o seguinte: como é que eu sei que aquilo realmente é e aquilo, ou se não é? Olha, a melhor forma da gente saber se é ou não é a autopercepção. Aquilo me incomoda, aquilo dói, aquilo internamente está provocando algum tipo de incômodo, aí eu tenho que começar a fazer a pergunta: quando eu comecei a sentir essas dores? Eu estava com essas dores antes de chegar nesse lugar? Eu estava com essas dores antes de ouvir essa palestra? Eu estava com esses incômodos antes de ouvir essa palestra? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é: o que eu estou me identificando com isso? Mas eu estou ouvindo uma palestra e ela está me prendendo. E está mexendo com as coisas internamente comigo. E está me causando desconfortos. Começa a perguntar que desconfortos são esses. Esses desconfortos estão sendo causados pela palestra? Esses desconfortos estão sendo causados por causa de algum conceito que eu tenho internamente e que essa palestra está afrontando esses conceitos? Eu tenho que fazer essas perguntas na medida do tempo em que eu percebo que eu estou diferente. Eu estou sentindo algo diferente. Porque se eu não percebo a mim mesmo, eu não consigo ter um insight
que tem alguma coisa errada. Eu vou ser arrastado até o momento em que vai ficar muito difícil o meu retorno, porque eu não estou prestando atenção em mim mesmo. É aquele negócio. Eu estou olhando para o mar. Estou olhando para o mar. Estou doido para entrar no mar. Entro no mar e não percebo as condições do mar, inevitavelmente, se o mar está revolto, eu vou ser arrastado lá ou para o meio do mar, ou vou ser jogado para a praia de novo e voltar para a praia todo machucado. Então, se eu não percebo o meu ambiente interno, ou eu vou ser arrastado com a multidão, e aí eu vou ser parte do coletivo, ou eu vou ficar todo estrupiado porque eu vou começar a entrar em conflito. Entrar em conflito é ótimo. Entrar em conflito, você pelo menos está começando a ter um incômodo e aí pode você fazer as perguntas certas. Mas se você não tem a autopercepção, se você não tem a questão de perceber a si mesmo, de olhar as suas dores e perguntar por que você está sofrendo, aí vai ter que esperar alguém externo vir te cutucar e falar: ô, levanta daí. Eu acho que eu vou trazer na próxima aula, se eu lembrar, aquele GIF maravilhoso do menino afogando em águas rasas. Tá lá preso na corda e a água tá passando, ele todo desesperado, até que chega a irmã dele, provavelmente, vai e coloca ele em pé e aí ele percebe que a água, na verdade, está na canela dele. É muito bom. Eu vou ver se eu acho esse GIF para colocar na próxima aula. Meus amores, mais alguma pergunta? Bom, se não temos mais perguntas, vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer nesse instante a presença dos guardiões da ponta, nos resguardando, nos protegendo. A presença de nossos irmãos que sempre nos guiam e nos protejam, nos dando pequenos insights em relação àquilo a ser perguntado ou notado durante essa aula. A presença de Sri Yeshua Sal, que esteja conosco também nesse instante. Vamos, nesse instante, nos desconectar da energia latina que está vinculada a nós. E que a luz divina recaia sobre cada um de nós, nos dando aquilo que for do nosso merecimento e do que for que nós estejamos buscando. Que assim seja, e assim é. Até o nosso próximo encontro. Uma boa noite para cada um de vocês. E fiquem na luz. Ubuntu.